Olá, amigos e amigas da TV Suprem, nós estamos aqui reunidos para mais um programa e hoje nós vamos falar sobre o taoísmo, filosofia chinesa de 600 anos antes de Cristo, que eu chamei filosofia do ser, porque tem tudo a ver com a relação do homem com o universo, com a natureza, tá certo? Vamos fazer uma breve introdução para colocar o ouvinte, quem está assistindo, em contato com o tema. O taoísmo também é chamado de daoísmo ou taoísmo, tá certo? Que é uma tradição filosófica chinesa que enfatiza a vida em harmonia com o Tao. Esse é o ponto. A vida em harmonia com o Tao, tá certo? 1000 anos depois de Lao Tse, que criou o taoísmo, surgiu a filosofia, a religião taoísta, mas que está bem longe da proposta original do Lao Tse, como a gente vai ver. Então, Tao em chinês significa caminho, via ou princípio. Mas para o taoísmo é o princípio gerador de todas as coisas. De onde as coisas surgem e para onde elas retornam. Então, nós vamos usar o Tao o tempo inteiro dentro dessa perspectiva, o princípio gerador de todas as coisas, de onde elas surgem e para onde elas se destinam, tá certo? Bom, a principal obra do taoísmo é o Tao Te Ching, que surge entre 600 e 500 anos antes de Cristo com Lao Tse, tá certo? Lao Tse, a tradução é o velho mestre, que nasceu em 604 antes de Cristo, tá certo? E o Tao Te Ching, que é a obra máxima, junto com o Nan Hua Xing, o livro da Flor do Sul, de Xuanzé, formam a base do taoísmo. O Xuanzé vem 200 anos depois de Lao Tse e ele tem o grande mérito de pôr na forma de prosa todos os ensinamentos de Lao Tse de uma forma muito acessível. O Tao Te Ching ele é uma leitura um pouco densa e obscura, não é fácil para o homem comum entender. E o Xuanzé, que vem depois de Lao Tse, ele transformou a obra de Lao Tse numa coisa bem mais acessível, tá certo? Bom, a tradição budista, ela faz um símile muito interessante. Ela diz que o taoísmo é como uma árvore. A raiz é o I Ching, o caule é o Tao Te Ching e a copa ou as flores é o Nan Hua Xing, o livro da Flor do Sul. Então, o I Ching, as raízes, está ligado à tradição cultural milenar da China. O caule, que é o Tao Te Ching, ele é diretamente ligado ao Lao Tse, que o concebeu. E a copa, ou as flores, a Xuanzé, como a gente vai ver, tá certo? Então, essas são as 3 obras principais, sendo que o I Ching faz parte da cultura milenar chinesa, tá certo? E eu quero fazer algumas considerações com vocês, tá certo? O Lao Tse conheceu o I Ching, o livro das mutações. E os certos versos do Lao Tse estão imbuídos completamente do I Ching. Então, o Lao Tse se baseou no I Ching também. E como o I Ching é o livro das mutações, todo o taoísmo ele é alicerçado na ideia das mutações, que isso é uma coisa própria da filosofia chinesa, como a gente já vai ver, tá certo? Os primórdios do I Ching surgem há 5.020 anos atrás, ou seja, há 3.000 anos antes de Cristo, com o imperador Forri, que ele pega as principais forças do universo, a obscura e a clara, que hoje a gente chama de Yin e Yang, mas no passado era obscuro e claro, e combina essas forças formando
ideogramas que representam as forças da natureza. Mas eu vou me detalhar já sobre isso. O imperador Forri, que foi o primeiro imperador da China, é uma figura marcante. Ele nasceu de uma mãe virgem, ele era um avatar, inventou a escrita chinesa e várias coisas, tá certo? E as bases do que foi o I Ching, tá certo? Essas duas forças, clara e obscura, que estão presentes em todas as forças do universo, a alternância entre elas é que gera mutação. Então, aqui estão as bases da filosofia chinesa, que a alternância entre claro e escuro, as duas forças básicas do universo, é que surge a mutação que a gente observa no universo, tá certo? Esses, como já falei, os mesmos termos, o Yin e Yang, surgem 700 anos antes de Cristo, um pouco antes de Lao Tse. E então, antigamente, muito antigamente, era claro escuro, obscuro e luminoso, e modernamente Yin, que é lua, e Yang, que é sol em mandarim, tá certo? O Lao Tse incorporou esses dois conceitos, tá? E agora que a gente colocou essas bases, vamos fazer um resumo dessa árvore taoísta. Então, a raiz é o I Ching, o livro das mutações, que recebeu esse nome no século VI a.C. com Confúcio, tá certo? Por quê? Porque, na realidade, os ideogramas que começaram com o Forri, há 5.000 anos atrás, eles vieram combinando entre si, como eu vou mostrar rapidamente, e chegaram nos hexagramas. Um livro chamado I, que em chinês é mutação, 64 hexagramas, sem nada escrito. Isso foi no ano 1150 a.C. Aí o rei que surgia da dinastia Wen e o filho, eles puseram comentários, julgamento e comentário nas linhas do I Ching, do livro I, e aí chamou Shou I, a dinastia Shou, o rei Wen e seu filho, duque de Wen. Então, pela primeira vez, aquilo que começou com Forri deu uma obra sem nada escrito, que depois foram acrescentados comentários. Uns 500 anos depois, mais ou menos, essa obra tinha se deturpado, e aí Confúcio fez um trabalho extraordinário, que ele colocou as 10 asas e recuperou a forma original do Xing. E ele colocou o livro I na coleção dos clássicos que ele tinha. Esses clássicos chamavam Xing, em chinês, que Xing é clássico, o livro. E aí ficou o I Ching, muito parecido com o original, com comentários e nas linhas e julgamentos, tá certo? Bom, esse livro, ele é em forma de ideogramas lineares, uma cosmologia simbólica baseada na alternância constante das forças luminosas e obscuras, do Yin e o Yang. Vou repetir, ele é em forma de ideogramas lineares que formam uma cosmogonia simbólica baseada na alternância de duas forças, tá certo? A gente já viu que a alternância dessas forças dá a mutação, tá? E agora que a gente faz essa breve apresentação da raiz, vamos falar do tronco. O tronco é o Tao Te Ching, que a tradução é o livro do caminho perfeito. Te é virtude original em chinês, tá certo? Então, ele surge com Lao Tse entre 600 e 500 a.C. Eu devo comentar com vocês o seguinte: os livros daquela época não é como hoje, que o cara fica um mês numa fazenda, escreve um livro e vai para o editor. Não, quem iniciava o processo passava
para os seus seguidores, e ele era sendo escrito em camadas, e eles demoravam às vezes décadas para ficar pronto, que foi o caso do Tao Te Ching, né? Então, ele coloca no Tao Te Ching, o livro do Caminho Perfeito, os conceitos contidos no I Ching e no conhecimento milenar, né? E ele coloca em forma de versos a sua concepção de viver o Tao. O objetivo do taoísmo é fazer com que o homem entre em harmonia com o Tao. Eu vou falar isso várias vezes para fixar. Então, Lao Tse, através de uma filosofia em forma de verso, ele pretende aproximar o homem em comunhão com o Tao. O Tao é esse princípio universal, tá certo? E as flores, que é o Nan Huanxin, o livro da Flor do Sul, de Xuan Tse, é um livro em forma de texto, em que o Xuan Tse pegou os conceitos abstratos do Lao Tse, do Tao Te Ching, e pôs na forma de histórias, de textos, tá certo? E por isso ele foi o grande divulgador de Lao Tse. Influenciou consideravelmente o pensamento chinês e o pensamento mundial. Ele era um homem muito simples, despojado, foi convidado para ser ministro e não quis, e levava uma vida frugal. Muitas vezes com a roupa rasgada, ele era zen, ele era desligado. E antes de entrar na obra, eu quero conceituar um pouco o taoísmo com vocês. Então, vou repetir rapidamente. O taoísmo é o princípio gerador de todas as coisas, de onde elas surgem e para onde elas se destinam, tá certo? A fase seguinte são duas forças fundamentais, que aquele forma chinesa, duas gotas, uma clara e uma escura, o yin e yang, em que a escura tem um ponto claro dentro de si e a clara tem um ponto escuro dentro de si. Esse é o símbolo do Tao, tá certo? Que representa as forças do universo, complementares e opostas ao mesmo tempo, tá certo? Então, em resumo, o Tao é o princípio gerador de todas as coisas, de onde dele surgem e a ele retornam, e todas as coisas têm um complemento do seu oposto para a sua existência. Então, aquela bolinha branca dentro da gota preta e a bola preta dentro da gota branca é o que faz com que dê existência a cada uma das forças, complementares e opostas. Da alternância das duas surge o conceito de mutação. Eu quero ler aqui um verso bem breve do Lao Tse, o verso 42, que ele fala sobre a formulação taoísta. E ele diz assim: o Tao gera o uno, deste gera o dois gera três, o três geram os 10.000 seres. Os 10.000 seres abrigam no ventre o yin e o yang. Desta reunião, destes princípios imperecíveis, chega-se à harmonia. Essa é a colocação filosófica em forma de verso do Lao Tse, tá certo? E aqui, antes de continuar, eu preciso fazer um parênteses importante. O taoísmo, ele focaliza toda a filosofia nos movimentos de mutação e não no estado de ser. O Oriente discute muito a filosofia do ponto de vista do ser, né? Lá, não, na China é a mutação. Eles se focam na mutação. E os dois se completam, claro, né? Para a China, para o chinês e para o taoísmo, tudo está em constante mutação, dirigida pelas duas forças que se alternam, tá? Bom, e agora eu quero entrar no taoísmo propriamente, que é o objetivo da nossa fala,
falando do Tao Te Ching, tá certo? O livro do caminho perfeito. Lembrar que Lao Tse, ele bebeu das águas do I Ching e seguia os princípios espirituais e morais de Fo Ri, o primeiro imperador chinês. De acordo com a tradição, o Lao Tse, ele foi guardião dos arquivos do Tribunal Imperial. E aos 80 anos ele sai da China em direção ao Tibete montado num touro. Ele foi em direção ao Tibete entristecido e desiludido com as pessoas que estavam pouco dispostas a seguir o caminho da bondade natural. A bondade adquirida é aquela que é condicional. Eu vou ser bom para ir para o céu. A bondade natural é aquela que é espontânea, onde a pessoa é naturalmente boa, tá certo? Ele foi montado num touro, e que significa dominar as paixões, e ao passar pela fronteira, o guarda da fronteira pediu para ele deixar escrito que ele tinha ensinado a vida inteira. E ele, durante uma noite toda, escreveu o Tao Te Ching, que é um livro com 81 versos. Então o Tao Te Ching é escrito por Lao Tse quando ele cruzava a fronteira durante uma madrugada. São 81 aforismos. Aforismo é uma sentença de poucas palavras que explica uma regra, um princípio de ordem moral, tá certo? Isso é a lenda, né? E ele instrui o indivíduo a recuperar um estado de harmonia com o Tao. Esse é o objetivo. Enquanto o I Ching e a cultura milenar chinesa, eles davam as bases dessas forças complementares e opostas, o Tao Te Ching é a obra filosófica que ensina o homem a entrar em contato com essas forças, tá certo? O Tao Te Ching ressalta na sua obra uma vida em equilíbrio e sabedoria à luz do Tao, e as condutas para isso. E manter-se simples de coração e conservar sua natureza humana original, que nem os índios, que vivem em contato com a natureza e não destroem a natureza. É como se fosse um catalisador. Participa da natureza, as coisas acontecem, mas ele não destrói. Essa é a postura básica do taoísmo. Agir sem interferir no fluxo natural das coisas, tá certo? Para uma vida em equilíbrio, as condutas que o Lao Tse apresenta são algumas. É a serenidade, a outra é o Wu Wei, significa não ação, a outra é o vazio, o domínio dos desejos, a simplicidade e a espontaneidade, a contemplação da natureza e os 3 tesouros, compaixão, moderação e humildade. E o taoísmo sempre confiou muito mais na sabedoria interna, na voz interna, do que na parte analítica, racional e mental, né? Então, o resumo da ópera é o seguinte, e eu vou repetir para gravar mais uma vez. Todos os ensinamentos contidos nos hexagramas do I Ching e no Tao Te Ching têm por objetivo instruir o indivíduo para que ele possa recuperar o estado de harmonia com o Tao. Isso é fundamental, porque sem estar nesse estado de harmonia, o homem destrói a sociedade, a natureza, destrói tudo, né? Que é o que a gente vê nos dias de hoje. E agora eu vou entrar no livro Tao Te Ching, lendo para vocês o primeiro aforismo. E vamos tirar algumas conclusões daí, tá certo? O primeiro aforismo do Tao Te Ching é chamado sobre o Tao absoluto. E veja o que o Lao Tse coloca. O Tao do qual se pode falar não é o Tao absoluto. Os nomes que se lhe podem dar não são termos absolutos.
O inominável é a origem do céu e da terra, e o nominável é a mãe de todas as coisas. Portanto, a miúde, alguém se despoja de paixões a fim de vivenciar o segredo da vida. E a miúde, alguém contempla a vida com paixão, a fim de ver suas próprias formas manifestas. Estes dois são, em sua natureza, a mesma coisa. Apenas dá-se-lhe nomes diferentes quando se tornam manifestos, tá certo? Ambos podem ser chamados mistério cósmico, mas estendendo-se desde o mistério maior até o mistério mais profundo, situa-se a porta que propicia o segredo de toda a vida. Você vê que é hermético. Ele fala em forma simbólica de coisas, de uma verdade, uma realidade mais profunda. E eu preciso explicar para vocês que a tradição afirma que essa abertura paradoxal do Tao Te Ching destina-se a preparar o leitor para os ensinamentos do Tao não ensinável. Se a pessoa pega o Tao Te Ching achando que vai ter um livro com tudo explicadinho do Tao, ele está muito enganado. O Tao Te Ching, ele fala por metáforas e símbolos do Tao não ensinável. Acredita-se que o Tao é transcendente, indistinto e sem forma, por isso não pode ser nomeado ou categorizado. A mesma palavra Tao pode ser uma perigosa tentação de fazer um nome limitador, uma coisa. E aí eu começo a usar o Tao como se fosse um guarda-chuva, um computador ou qualquer coisa. O Tao não pode ser explicado, precisa ser vivido. E aqui tem o primeiro aforismo, eu quero discutir o que tem contido nas duas primeiras linhas do aforismo. O texto original diz assim: o Tao do qual se pode falar não é o Tao absoluto. Os nomes que se lhe podem dar não são termos absolutos, tá certo? Se eu passasse por uma adaptação moderna dessa linguagem, eu falaria: o caminho que se pode explicar não é o caminho perfeito. Os nomes que se lhe podem dar não são os nomes verdadeiros. Então, nas primeiras duas linhas do Tao Te Ching, tem aqui um ensinamento fundamental. O caminho que pode ser seguido não é o caminho perfeito. O caminho que pode ser seguido é a repetição do caminho de quem já trilhou. Eu não chego no Tao. Aquele que trilhou até pode chegar, mas eu não, porque eu estou repetindo. Eu estou seguindo um método que não é um método de experimentar o Tao. Então, o Tao Te Ching abre de cara para as pessoas que leem: o caminho que pode ser seguido não é o caminho perfeito. E aí, essa é a grande mudança na vida do leitor. Ele cai em si e fala: epa, que caminho é esse? E também cai em si sobre a natureza do Tao. Os nomes que se lhe podem dar não são nomes absolutos, pois o nominável é a mãe de todas as coisas, que é o dar nome aos bois. Eu quero contar rapidamente uma história, um fato que aconteceu no acampamento de jovens em janeiro de 1973, em Porto Alegre. Tinham 70 jovens do Brasil, 20 da Argentina e 10 do Uruguai, tá certo? E um do Chile, acho. E aí o que aconteceu? A gente ficou uma semana reunido num acampamento que foi extraordinário, marcou época. E todo dia às 11 horas da manhã ia alguém dar uma palestra. E na quarta-feira foi um senhor falar sobre o Zen Budismo. Ele tinha o dobro da nossa idade, ele foi de terno sem gravata e um chapéu na cabeça. Aí apresentaram ele e falaram assim: pode falar. Aí ele ficou parado olhando para a gente ficou olhando parado para ele, ele pegou o dedo assim, apontou o chapéu e falou: isto é um chapéu. E ficou parado olhando para a gente olhando para ele. Eu falei: ué, o
que esse cara quer? Aí ele tirou o chapéu, pôs em cima da mesa e falou, isto não é um chapéu. Essa é a base do taoísmo, que também está no Zen budismo, ou seja, nominar as coisas não fazem você entrar em contato com a natureza interna delas, tá certo? É a metáfora do chapéu. Então, o caminho perfeito não tem fórmula e nem está pronto. Sair de um lugar até outro não leva ao taoísmo, à integração com o Tao, tá certo? Pode levar, mas não necessariamente. Então, para trilhar o caminho perfeito que nós estamos querendo para entrar em contato com o Tao, você tem que estar com a mente descongestionada. Ou seja, uma mente sem ideias pré-estabelecidas. Livre, uma mente livre, mas atenta. Quem se matou de falar isso fosse o Jiddu Krishnamurti, né? A mente que percebe, mas sem movimento, uma mente livre. Então, e aí a gente chega no tal momento, tá? Eu, para entrar em contato com o tal, eu tenho que ter uma mente livre. E a pergunta é, como é que eu faço para ter a mente livre? A mente inocente, tá certo? Que não julga, livre do passado. E que é de momento a momento, né? E aqui eu apresento um dos maiores pontos centrais do taoísmo, que é o Wu Wei. W-U-W-E-I, duas palavras, que integra o ser humano com o cosmos, que é percorrer o caminho perfeito. É a concepção central do taoísmo. Ele foi idealizado em 2700 a.C. pelo Imperador Amarelo. Primeiro veio Forri, o primeiro imperador chinês, 300 anos depois veio o Imperador Amarelo. O Imperador Amarelo criou esse conceito do Wu Wei e outras coisas, né? Então, Wu Wei, ele é um paradoxo, que é a ideia central do taoísmo, que é traduzido como não ação, não é inação, é não ação. Não interferir no fluxo das coisas sem estar ausente. Olha que interessante. Uma coisa é eu estar lá longe, aconteceu uma coisa aqui, eu não sei do que se trata. Outra coisa é eu estar no meio da coisa, eu sei do que se trata, mas eu não me interfiro. Eu faria o papel que nem o catalisador, como já disse. O catalisador favorece a reação, mas ele não muda, ele sai igual a como entrou. E as partes se combinam, dando um terceiro resultado. Então, não é não agir, mas agir sem alterar o fluxo natural das coisas, que é o que os índios fazem. O homem natural que vive em contato com a natureza, ele não destrói a natureza. Ele vive dela e mantém ela, continua tal e qual. Isso é o Wu Wei. Então, para mim ter deixa eu ler o texto 48 do Tao Te Ching, onde o Lao Tse fala conquistando o mundo pelo Wu Wei. Aí fica mais claro, ou penso que fica. O que busca o conhecimento intelectual trata de aprender dia a dia. O que estuda o Tao simplifica-se dia a dia. Porque, perdendo continuamente, chega ao fazer nada, o Wu Wei. E no não fazer nada se faz tudo. Aquele que conquista o mundo, a miúde o conquista sem fazer nada. Quando nos vemos obrigados a fazer alguma coisa, o mundo parece colocar-se sempre mais adiante dos nossos planos. Então, esse Wu Wei é uma forma que eu estou presente, que eu participo, não altero o fluxo natural e as coisas acontecem, tá certo? Muito bem, então, dessa forma, com uma mente que não é maliciosa, que observa as coisas sem interferir, essa é uma mente que está presa ao presente. E nesse estado que é o estado de inocência que o homem entra em contato com o Tao. Bom, eu vou ler um verso aqui, 2 ou 3 versos do Lao Tse para conceituar um pouco o Tao Te Ching.
O primeiro é sobre a água, o verso 8º, que eu acho de um esplendor sem igual. Ele fala: o melhor dos homens é como a água. A água beneficia todas as coisas e não compete com elas. Habita nos lugares baixos que todos desprezam, e assim se aproxima do tal. Olha que paradoxo, né? Habita nos lugares que todos desprezam. Tudo que a gente quer fazer, que nos incomoda, a gente usa água. Sujou? Lava. Tem uma coisa podre ali, eu vou lá e jogo a água. Eu não pergunto para a água se ela quer. A água vai lá e acaba fazendo aquilo que ninguém quer fazer. Ela vai nos lugares mais baixos, não compete com as coisas e transforma o mundo. Toda a ordem que nós temos no universo, referenciando-se à Terra, se deve ao papel da água, que regenera, que recupera a natureza, o nosso corpo, inclusive, quando a gente toma água. Então, a água é fundamental, e ela está sempre numa posição servil. Ela não compete com as coisas, ela se entrega. Pensem sobre essa metáfora do Lao Tse sobre a água. O melhor dos homens é como a água. A água beneficia todas as coisas e não compete com elas. Olha que coisa forte. Ele, no verso 29, cuidado com a intromissão dos falsos sábios, ele diz o seguinte: aos que querem conquistar o mundo e fazer dele o que pensam e desejam, vejo que não o conseguirão, porque o mundo é o recipiente de tal, e tal não se amoda às intromissões humanas. Então, por mais que um cara faça, você vê que existe uma ordem natural que volta a existir. Mesmo com todos os tiranos da história, a história voltou a seguir seu curso como lhe era predestinado, né? E aqui no verso 68, são os 3 tesouros. E o Lao Tse fala: tenho 3 tesouros, guarda-os e mantenha-os num lugar seguro. O primeiro é o amor, o segundo chama-se nunca é demais, e o terceiro, nunca sejas o primeiro no mundo. Se tivermos amor, não teremos temor. Se não fizermos muito, alcançaremos amplidão pelo volver. Não chegando a ser os primeiros no mundo, podemos desenvolver o próprio talento e deixá-lo que amadureça. O nosso verdadeiro talento não vem da competição com os outros, querendo ser melhor que os outros, mas é querendo dar o melhor de mim, tá certo? Nessa hora que você não está procurando competir, é que o seu verdadeiro valor vem à tona, que é o TE do chinês, Tao Te Ching, a virtude original. Muito bem, então, fazendo um resumo, o taoísmo do Lao Tse, ele ensina a sabedoria do parecer bobo, o sucesso de parecer fracassado, o poder da debilidade, as vantagens de ficar em segundo plano, a futilidade da luta pelo poder e o grande benefício de ceder sempre. Agora me fala onde é que eu encaixo isso na nossa cultura moderna, que é competitiva, né, principalmente. Então está aqui o taoísmo apresentado, cabe a cada um se aprofundar na obra. Ela é uma obra pequena, mas muito profunda, e a pessoa vai descobrindo, tá? Esse livro do Ernesto Bono, Ecologia e Política à Luz do Tao, ajuda muito a entender o Tao Te Ching, mesmo porque ele também é histórico, ele fala de muita coisa histórica. Aqui, se eu parasse aqui, eu teria dado o taoísmo original, mas eu quero ainda falar do livro da Flor do Sul, as outras fontes do taoísmo, para vocês se localizarem, e a religião taoísta, para fechar o tema. Então, sobre a flor
do taoísmo, Hunan Huaxing, o livro da Flor do Sul, tá certo? Ele é de autoria de Xuanzé ou Zhuangzi, como fala o chinês. Ele é um livro de 181 textos, escrito na forma de prosa. E ele surge em torno de 350 a 300 antes de Cristo, que ele veio, o Xuanzé, 200 anos depois do Lao Tse, e popularizou o Tao Te Ching, porque os principais personagens dos versos da prosa do Xuanzé correspondem aos personagens do taoísmo de Lao Tse, tá bom? Ele se manteve Xuanzé se manteve atualizado com relação à literatura do seu tempo, mas seguiu o Lao Tse, tá certo? E ele era uma pessoa muito irreverente. Ele nunca deixou que os reis e príncipes tivessem poder sobre ele, como os mecenas faziam na Idade Média com os pintores e outros. Ele sempre foi independente. Livre, não aceitou ser ministro, andava com roupas poídas, etc. Tá certo? Ele era uma personalidade irreverente. Assim, tem uma passagem que ele fala, porque ele caçoava do Confúcio, porque dizia que o Confúcio era muito quadrado. Então ele falou para um dos discípulos do Confúcio: não és por acaso uma dessas pessoas que costumam ler muitos livros para imitar os sábios e que depois tocam instrumentos de cordas e cantam canções tristes para impor sua reputação ao mundo? Então, de uma forma educada, ele desconcertava a pessoa, né? E para entender esse espírito do Xuanzé, agora precisa ler o livro dele, que é maravilhoso o que ele conta de histórias. Eu vou ler duas. Ele, quando estava morrendo, os discípulos falaram que queriam fazer um suntuoso funeral e não queriam enterrar ele. Então ele falou: considero o céu e a terra como meu próprio féretro, e como féretro externo o sol e a lua, que lembrarão também um par de oferendas de jade, e as constelações como joia, que me acompanharão no sepultamento. Toda a criação assistirá a meu funeral. Acaso não será esse um enterro grandioso? Que mais posso desejar? Aí os discípulos falaram: não, nós temos medo que os abutres venham e comam o seu corpo. E ele respondeu: sobre a terra serei comido pelos abutres, debaixo dela serei devorados pelas formigas. Por que despojar uns em favor dos outros? Por que sois tão parciais com as formigas? Esse era o Xuanzé, irreverente, que fazia do drama da vida uma coisa nova, uma criatividade. Ele estava sempre além do seu tempo. Quisera eu ter conhecido ele, né? E aqui eu quero ler um verso dele que mudou minha vida, por isso que eu estou apresentando a vocês, que é a prosa 149, a má influência da mecanização da vida. E aqui ele vai dar uma lição de moral aqui extraordinária, certo? Então ele fala, Tse Kung, que é um personagem, viajava pelo sul da China quando aí encontrou um hortelão que cuidava do seu quintal. Esse deixou cair um recipiente no poço. A seguir puxou como um balde, encheu um regador, foi lá e regou as suas hortaliças. Tudo isso demorava muito. Então esse fulano falou para o hortelão, que era um velho senhor: olha, eu conheço uma máquina que pode irrigar 100 campos como o teu num só dia, com grande economia e bons resultados. Aí o hortelão falou: como que é a máquina? E esse fulano chamado Tse Kung explicou.
Aí o semblante do hortelão mudou e de repente o homem começou a rir. E ele falou para esse Tsekung, que era um cacheiro viajante: meu mestre me ensinou que aquele que possui dispositivos engenhosos utiliza astúcia em seus negócios. O que se vale da astúcia para resolver os seus assuntos tem astúcia em seu coração. Quando um homem tem astúcia em seu coração, perde algo que lhe pertence naturalmente, o TE, a virtude original, e torna-se inquieto. Com essa inquietude de espírito, tal foge do homem. Já conhecia esse engenho do poço, porém tinha vergonha de utilizá-lo. Um homem de caráter íntegro não faz nada sem obedecer às suas inclinações, às inclinações de seu coração puro. A fama e a crítica nem conseguem roçá-lo de leve. Esse é quem alcançou a integridade de caráter T. Esse T é aqui o índio, que ele não tem aquele movimento do egoísmo, aquela tendência a querer mudar tudo para seu benefício pessoal. É o coração puro, que olha sem julgar, que dá a mente inocente, que é a base do taoísmo, tá? A filosofia do ser interno. Muito bem. E agora, por uma questão de complementação, eu quero falar de outras fontes do taoísmo, bem rápida. Então, estou falando além do Tao Te Ching e além do Nan Hua Xing, o livro da Flor do Sul. Então, tem 5 obras que valem a pena. Então, as obras são o Tratado do Vazio Perfeito, de Lie Tse, que é o terceiro grande mestre taoísta, que veio entre os dois, Lao Tse e Xuan Tse. Ele faz um livro muito simples, o Tratado do Vazio Perfeito. Depois, o outro livro é o Tesouro do Tao, é um cânone taoísta, escrito entre 265 a 1279 depois de Cristo. Inclui 1.500 textos, que são comentários. O outro é o Tratado Abençoado, na resposta e retribuição, que discute o pecado e ética e tornou-se uma referência de moralidade entre os chineses. Os outros são a Escritura de Grande Paz e o Livro do Mestre que Conserva a Simplicidade, que contém fórmulas alquímicas taoístas, né, que acreditavam poder conduzir à imortalidade. Devo dizer que no tempo do Imperador Amarelo e do Forri, eles tinham essa tal de alquimia e viviam muitos e muitos anos, né? Por exemplo, o Imperador Amarelo, ele reinou 100 anos e continuou vivendo, quer dizer que eles viviam muito tempo. E o último é o livro clássico do rei Huainan, que é uma compilação da escrita de 8 acadêmicos, entre 2006 a.C. a 220 depois de Cristo, que combina o taoísmo, confucionismo, os conceitos legalistas, incluindo as teorias de Yin e Yang e as 5 fases, que é a base da medicina tradicional chinesa, tá certo? Então, assim, eu dou uma rápida pincelada para vocês entenderem que fora o Tao Te Ching tem o Nan Hua Xing e essas obras em segundo plano, de menor importância, tá certo? E sobre a religião taoísta mais recente, que vale a pena aqui a gente comentar. O Lao Tse nunca pregou religião, tá certo? Em nenhuma parte do Tao Te Ching você encontra qualquer referência à religião, tá certo? Ele ficou no campo filosófico e moral, assim como Xuan Tse, tá certo? Agora, 1000 anos depois da sua morte, em 400 depois de Cristo, formou-se um corpo de doutrinas e de práticas religiosas culturais daquela época que constituem a religião taoísta, que não tem nada a ver com o taoísmo do Lao Tse. A religião taoísta conserva apenas alguns traços do Lao Tse, da filosofia,
com empréstimos de práticas culturais budistas, introdução de vários deuses, deusas e gênios e uma mistura de algumas crenças pré-existentes, com a teoria dos 5 elementos, a alquimia e o culto dos ancestrais. Bem diferente do taoísmo original. Eu agora, se fosse para dar uma visão completa, teria que falar do I Ching, mas o nosso tempo não permite. Porque o I Ching é um tema, o taoísmo é um tema dentro do I Ching. E para falar do I Ching eu tenho que falar muita coisa. Eu prometo falar nisso numa segunda palestra, tá certo? E aqui eu encerro esperando que tenha passado para vocês essa brilhante ideia de Lao Tse de entrar em contato com o Tao. Uma mente não dogmática, uma mente livre, inocente e a virtude de coração. Ok, agradeço.